irmãos queridos. Não estranhem enquanto falo, se não vou gesticular com aquela mesma energia, mas é por conta de um torcicolo, estou com um lado praticamente travado. E se tropeçar também na fala é por causa de uma afta. Todo detonado. Mas as ideias estarão vivas de qualquer maneira. Eu quero que você abra a sua Bíblia, então, no Salmo 115. Hoje eu vou lhes falar sobre a idolatria. Esta foi uma semana em que o Brasil comemorou com um feriado, padroeira, e não somente por isso, mas vou comentar também sobre isso. Salmo 115. Honras somente a Deus. Acompanhe a leitura como você está sentado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Irmãos, a idolatria é um tema encontrado em toda a Bíblia. E na experiência humana. E os textos que admoestam o povo de Deus a se absterem da idolatria, fugirem da idolatria, ou do povo de Deus fugir da idolatria, são muitos. E ditos das formas mais diferentes. Existem textos tão claros, tão contundentes, que, sinceramente, não dá para nós entendermos como alguém, ainda que apenas religioso, ou interessado, ou curioso, possa ler textos dessa ordem e, mesmo assim, continuar rendendo culto
obediência a ídolos mudos. O texto de Deuteronômio, a repetição das leis, logo no início, no capítulo 5 e capítulo 6, você vai encontrar ali uma expressão que diz que é maldito todo aquele que colocar em sua casa qualquer obra de escultura, imagem de qualquer coisa, é amaldiçoado. O texto que nós lemos, o presbítero Marcelo leu de forma alternada com a igreja, que é um texto do profeta Isaías. Ele diz que o artífice, ele mesmo vai ao bosque, com um machado, corta a madeira, leva para casa o tronco, com parte daquela madeira, ele faz lascas e usa no fogo para fazer seus bolos. E com a outra parte, ele, com instrumentos, desenha um rosto humano, desenho de uma imagem, e com instrumentos recorta, serra, aplaina, esculpe uma imagem de um ídolo que possa morar em sua casa. E depois ele mesmo se prostra diante dessa imagem e diz: você é o meu Deus. E o profeta diz que nenhum som sai da garganta, não pode fazer o bem nem fazer o mal. Mas é o profeta Jeremias quem usa palavras que nenhum outro profeta usa para descrever a nulidade do ídolo. Por exemplo, Jeremias capítulo 10. Só acompanhe o que eu vou ler. Diz assim, o capítulo 10 de Jeremias, os primeiros versos. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Ele se refere a Israel. Está falando para a igreja. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer mal. E não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornam estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. E o verso 10 diz:
Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Não está neles o fazer o bem, nem o mal. É madeira, pedra, gesso, metal, obra das mãos do próprio homem. E o que nos espanta é ver a devoção, a entrega apaixonada de milhões e milhões de pessoas aos ídolos mudos e mortos. Alguns dizem, nós não adoramos, nós apenas veneramos. É a mesma coisa. É a confiança que é dada, destinada, dedicada àquela imagem de escultura que representa uma pessoa ou uma outra coisa. Um outro Deus. Ou alguém de quem se espera uma resposta. A quem se atribui milagres, benfeitorias, uma ação soberana. Quando na verdade só existe um único Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Aquelas pessoas que colocam uma cruz pesada nas costas e andam 300 quilômetros ou mais para prestar um culto a uma pessoa morta, a um ídolo que foi escolhido ou aclamado pelo povo, a quem se atribui esse ou aquele milagre. Aquela pessoa conduz aquela cruz todo aquele trajeto. Não é porque ela esteja intelectualmente enganada ou querendo enganar as pessoas. Ela acredita de fato no que está fazendo. Alguém que rala, esfola os seus joelhos subindo 300 degraus, não está brincando com aquilo. Está sendo verdadeira. Está devotando ali toda a sua confiança em um Deus que ela elegeu. Aquilo é verdade para ela. Eu já vi e sei que vocês já viram também muitas vezes. Pessoas chorando copiosamente. Verdadeiramente encantadas, devotadas a uma imagem de escultura de um apóstolo, ou um outro líder religioso, ou qualquer uma outra entidade a que ela atribui qualquer tipo de bem. E a pessoa encantada, devotada, chorando, adorando, cultuando, louvando de todo o coração a esses deuses. Essas pessoas não estão brincando. Aquele choro copioso é verdadeiro, é sincero, conquanto seja vão. E mais, não abra agora, só anote ou lembre da referência para depois você consultar. Além de ser uma reverência nula, uma ação vã para algo de onde não sai qualquer som, movimento ou ação, nem o bem, nem o mal, porque é apenas um pedaço de madeira, ou uma referência qualquer, uma fotografia, algo morto. Além disso,
O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, e diz algo muito mais grave do que isso que falei até agora. Ele diz que quem se prostra perante uma imagem de escultura ou a um ídolo é a demônios que estão sacrificando. Atrás de cada ídolo existe um demônio. E quero que você olhe na minha direção, você que está acompanhando pela internet, não cancele a conexão. Em nome de Jesus. Há um demônio atrás da idolatria, atrás do ídolo, com o propósito de sempre, que é de manter as pessoas aprisionadas a uma ilusão. Poucas semanas atrás, uma pessoa aqui da igreja e que está aqui hoje de manhã, sabe de que estou falando, me perguntou o que é que eu achava sobre os OVNIs, objetos voadores não identificados, ou ETs, seres extraterrestres. E eu lhe disse que esses seres não existem. E a pessoa me perguntou, mas pastor, e o que é então que acontece quando há tantos relatos emocionados de pessoas que declaram terem visto um ser extraterrestre, ou um objeto não identificado, e tiveram inclusive contatos. Várias pessoas que declaram isso em todo o mundo. A ufologia narra com determinados detalhes, encontros, aparições, conquanto até hoje ninguém tenha jamais provado nada, mostrado nada. Aquele famoso caso Roswell, nos Estados Unidos, guardado a 7 chaves pela NASA. Até hoje ninguém mostrou nada, ninguém provou nada, não veio à tona coisa alguma, porque é uma mentira, é uma farsa, não existe. Conquanto muitas pessoas tenham, de fato, tendo tido contatos, experiências com o que acharam, julgaram ser um contato com extraterrestres. Tiveram contatos com demônios. Para manter essas pessoas aprisionadas a essa crendice. Esse que vos fala, eu mesmo, Itamar Santana Bezerra, já conversei com pessoas que não são pessoas que costumam mentir. E que não tinham motivos para isso. E que declaravam, e outras declaram ainda, que tiveram experiências com lobisomens. Outras, não vou citar nomes, declaram e descrevem a experiência que tiveram com o curupira e com a caipora. E descrevem a experiência.
Deixe-me contar, meu tempo está acabando. Deixa eu contar só essa experiência para vocês. Tem uma pessoa que não mente. E contou e sempre conta, ainda está viva, e conta emocionada, a experiência de quando era adolescente, foi levar comida numa marmita para a mãe dele, que estava na roça. Tinha que atravessar uma mata e ir para o outro lado, onde se encontrava o roçado. E quando subiu um monte, deveria descer o monte, passar por uma outra parte onde havia mato. De cima do monte, ele viu onde estava sua mãe, a uma distância X. Ele desceu o vale, atravessou a mata. Pelo que ele viu, a distância deveria estar já menos da metade, deveria estar já chegando onde ela estava. Quando ele chegou no lugar, ela não estava mais ali, já estava bem lá na frente. E aí ele seguiu para onde ela estava, e seguiu sem a ver. Quando chegou mais próximo onde ela deveria estar, não estava mais lá, estava no outro lugar, do outro lado. Achou estranho e começou a seguir o rastro, e foi para lá, chegou lá, não estava mais, de repente ele estava perdido, completamente distante, para um outro lado, lado contrário, oposto de onde ela estava. E depois é que passando um vaqueiro, o pegou, ele contou a história, ele levou de volta, a mãe estava do outro lado, não tinha nada a ver, e então para ele e para os da região, era costume das caiporas enganar assim os moradores do lugar. Satanás quer manter as pessoas aprisionadas a crendices, a ídolos construídos. Inclusive, eu já falei algumas vezes, coisas banais da vida, a medos infantis que atormentam, manter as pessoas aprisionadas, inclusive eu citei um dia desse, me fugiu a palavra, que faz aquelas bobagens para... Eu vou lembrar e eu digo a vocês. É o diabo quem está por trás de tudo isso. Simpatias. Simpatias. E eu fiquei pensando, como é que se explica, então, alguém inteligente, instruído e leitor da Escritura permanecer atrelado, agarrado à idolatria com tantos textos duros, enfáticos, como esses que eu li aqui. Êxodo 20. Deuteronômio, capítulos 5 e 6. E toda a Escritura que fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, diz lá que todos os idólatras são visitados por um demônio. Apocalipse, capítulo 9. E no capítulo 20 diz que estarão fora da cidade todos os idólatras da cidade da Nova Jerusalém. Paulo é quem explica o que acontece. Não é porque as pessoas querem. Não é por deficiência intelectual.
é porque Satanás cega o entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça nelas a glória de Deus e a verdade. É uma obra maligna. É uma ação sobrenatural, é espiritual. As pessoas leem, mas não entendem e não lhes desce ao coração a luz da verdade. Elas estão lendo. Eu tenho uma tia de consideração, é maneira de falar, mas é chamada de tia. Até hoje, ela ainda não se rendeu ao Evangelho, conquanto já tem ouvido tantas vezes. E eu me lembro que eu era adolescente, pouco antes de ir para o seminário, eu me assentei com ela uma tarde. Ela com a Bíblia dela, a Bíblia católica, eu com a Bíblia, a nossa Bíblia, que é o mesmo texto, fora os livros que foram acrescentados, é o mesmo texto. E eu dizia, abra em tal lugar. Agora eu vou ler, acompanhe a leitura. E eu lia todos esses textos, com essa contundência que vocês viram aí. Com a mesma contundência. Mas para ela, como se eu não estivesse lendo absolutamente nada. Como se eu estivesse lendo um poema qualquer, um outro texto qualquer. E eu me lembro que, em outras ocasiões, eu perguntei para ela se nada tinha mudado, se nada tinha acontecido, se ela não cria, ela continua agarrada e presa à idolatria, porque Satanás lhe cegou o entendimento. É ele quem faz essa obra. É ele quem mantém as pessoas aprisionadas e cegamente, para que não resplandeça a luz de Deus. A idolatria, a crendice, a religiosidade, ainda que seja popular, tudo que aprisiona o homem e afasta o homem de Deus, Satanás está por trás, usando os seus demônios. E eu falei poucos domingos atrás sobre a idolatria de Acás, rei de Israel, que foi a Damasco e ficou encantado com o altar de Damasco. E trouxe para Israel aquele modelo de altar e passou a sacrificar naquele altar. E eu lembro que eu disse aqui para a igreja, disse para os irmãos, que não faz sentido para nós o nome de nenhum desses deuses. Nós não os adoramos. Nem ninguém da nossa geração adora esses deuses. Baal, Dagom, Astarote. Não faz sentido nenhum para nós. Muito menos nós que aqui estamos temos qualquer ideia de adorar a um apóstolo falecido, a um dos discípulos, ou qualquer um dos santos da igreja do primeiro século. Para nós, eles são irmãos queridos. São os pais da igreja, referências espirituais para nós, como modelo de pessoas que serviram a Deus e andaram piamente na presença dele. E nós queremos, como eles, também andar servindo a Deus como eles andaram. Mas nós sabemos que eles não podem responder à oração. Nós sabemos que nenhum dos santos pode responder coisa alguma, porque a Escritura é muito clara. O livro de Atos dos Apóstolos fala sobre isso, e o apóstolo Paulo fala a Timóteo da mesma forma. Ele diz que só há um único mediador entre Deus e os homens. Único, a saber, Jesus Cristo.
Nenhum outro. Nem Maria, nem Paulo, nem qualquer um dos apóstolos. Ninguém, nós sabemos disso. Mas eu quero finalizar dizendo a você nesta manhã que, conquanto não nos ajoelhemos diante de imagens de escultura, nem veneremos ídolo nenhum, precisamos vigiar a nossa alma contra a idolatria. Porque a idolatria não é somente voltada para imagens de escultura. Eu citei domingo passado 2 ídolos, 2 deuses com D minúsculo que podem levar as pessoas ao inferno. Existem muitos outros. Eu citei o Deus Mamon, ou Deus riqueza, que Jesus fala, o apóstolo Paulo fala a Timóteo também, o Deus riqueza, que muitos correm atrás por ela, matam e morrem, canalizam todas as suas energias e depositam ali a sua confiança, como a Escritura diz. É um Deus, é um ídolo, e pode levar as pessoas à perdição. E nessa geração, nessa cultura capitalista em que vivemos, a tentação é muito grande e precisamos vigiar. O outro Deus que eu citei foi o Deus prazer. E está na carta de Paulo a Timóteo, quando fala que o Deus deles é o ventre, ou seja, o ego, o eu, o próprio prazer. E nós sabemos que, nesse tempo de agonia, a indústria que mais cresce é a indústria do entretenimento. As pessoas correm buscando alívio e prazer, desenfreadamente. E nós precisamos vigiar para não cair na tentação da idolatria, de colocarmos o nosso eu no trono que é somente do Senhor. É por causa disso que até mesmo as igrejas estão entronizando o homem e não a Cristo, buscando a glória humana e a satisfação humana em vez da glória de Cristo. O texto que eu li começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E aí vem o argumento do salmista. As nações perguntando: onde está o Deus deles? Porque Israel era a única nação que não colocava diante de si nenhuma imagem, não havia monumento algum. Israel se dirigia a um Deus invisível. Um Deus invisível, que foi a experiência de Paulo em Atenas, tomando como referência um altar a um Deus desconhecido. Onde está o Deus deles, que não se vê, diante do qual não se pode se prostrar? E então o salmista diz: no céu está o nosso Deus, e Ele é soberano, tudo faz como lhe agrada. E aí diz que os ídolos das nações são obra das mãos de homens. Boca não fala, olhos que não veem, ouvidos não ouvem, nariz que não cheiram, mãos que não apalpam, pés que não andam, nenhum som sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. E aí o salmista dá a receita. Diz assim: mas Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Essa frase ele vai repetir, falando da casa de Arão, que são os sacerdotes, falando de Israel, que é a congregação, e falando de todos aqueles que neles confiam, que para os estudiosos acredito que é uma referência também, já apontando para os gentios, em todo o tempo, em todas as culturas, em todas as eras. É o Senhor que abençoa o seu povo. Ele é o nosso Deus. Não podemos apresentar diante dele nenhuma imagem de escultura e nenhum outro Deus,
construído pela mente humana, ou nada que possa ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Seja quem for, seja o que for, seja pessoa, bem ou ideia. O Senhor, o nosso Salvador, é que tem que ser o primeiro em nossas vidas. Como diz o salmista, não a nós, mas a Ele seja a glória, a honra e o louvor.